O texto que o Senhor trouxe para mim está no livro de Jonas. Jonas, no capítulo 1 a 4. Jonas é um livro, nós conhecemos a história de Jonas. E nós que somos do Ministério Infantil, como nós amamos essa história. E foi a história de Jonas que Deus trouxe para nós hoje, para que nós possamos aprofundar. Então vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pessoal, essa história de Jonas, ela foi registrada, ela aconteceu no século 8º antes de Cristo. E o propósito do livro de Jonas foi para encorajar os israelitas a atenderem ao chamado de Deus. Porque Deus, ele queria estender a sua misericórdia às nações. Esse foi o propósito. Enquanto nós cantávamos aqui, porque Ele é bom, eu não podia deixar de lembrar de mais uma confirmação do Senhor para nós. Ele é misericordioso. Ele é bom. E o livro de Jonas, ele foi escrito com esse propósito. O contexto histórico, só para vocês entenderem, Jonas, ele era filho de Amitai. A Bíblia não fala nada sobre Amitai. Se você pesquisar, você não vai encontrar. Apenas que eles são da cidade de Gat-Hefer. Jonas foi o profeta que proclamou a bênção de Deus ao reino do norte de Israel, durante o reinado de Jeroboão II. E Jeroboão, eu não sei se vocês se lembram, mas ele foi um dos líderes mais importantes de Israel. Mais fortes. Sabe por quê? Porque Jeroboão, ele estendeu as fronteiras do reinado. Ele alargou as fronteiras. E o que aconteceu? Com esse alargamento das fronteiras, aconteceu uma expansão populacional em Israel. Cresceu. E cresceu em população, cresceu o comércio, a indústria. Aquele reinado, ele foi se enriquecendo. E tudo aos olhos humanos. A aparência exterior estava tudo perfeito. Estava tudo uma maravilha. Deus estava abençoando aquele lugar. O futuro, ele parecia brilhante. Só que não. Não mesmo. Sabe por quê? Porque com essa expansão do comércio, da população, da indústria, ela trouxe também um estado de decadência social, moral e religiosa. O povo de Israel, ele começou a viver em desobediência a Deus. Começou a adorar bezerros de ouro. E a idolatria, ela entrou no meio do povo de Deus. Houve um forte acúmulo de riquezas por parte dos líderes, dos ricos. E eles começaram a oprimir os pobres. Começou a haver injustiça nos tribunais e corrupção em geral. Quando eu estudava, eu falei, meu Deus, é tão parecido com o que a gente vive hoje? Injustiça nos tribunais, corrupção em geral. É o Brasil que eles estão falando, gente. Mas era essa a realidade de Jonas. O contexto desse livro era exatamente isso. Mas apesar da aparente prosperidade, a nação
ela era arrogante e infiel ao Senhor Jesus. E é neste contexto que Jonas, ele é chamado. No capítulo 1, no versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas. Versículo 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Em algumas versões está dispõe-te, em outras, levante-se. Eu não sei qual é a sua versão, dê uma olhada aí. Levante-se, apronte-se, vá depressa. O Senhor deu uma palavra de ordem a Jonas. Ele deu uma missão a Jonas, um propósito, um chamado de Deus. E quando eu falo de missão, de propósito, levante-se. Não tem como eu pensar, ou deixar de pensar, que se cada uma de nós estamos aqui, respira fundo. Se nós estamos vivas, é porque o Senhor continua tendo um propósito para a minha vida e para a sua. Ele tem um propósito, um chamado para mim e para você. E enquanto eu estudava, eu falava, Senhor, culto de mulheres, eu vou falar de Jonas, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a pesquisar na Bíblia passagens do propósito do Senhor para nós, mulheres. Qual é o propósito para nós, criaturas de Deus? E aí ele trouxe algumas palavras e eu gostaria que a Lu fosse colocando, por favor. Gênesis 1, 27. Deus nos criou como uma auxiliadora idônea, criada à imagem de Deus. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O primeiro propósito que eu quero te lembrar, minha irmã, é que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Nós fomos feitas para sermos auxiliares que lhe corresponda. Ou seja, uma parceira essencial na obra de Deus. Uma companheira, nós mulheres, de igual valor e dignidade que o homem. Somos iguais, uma auxiliadora que o corresponda. Não somos menores, inferiores, mas também não somos superiores. Nós somos iguais perante Deus, amém? Um outro versículo está lá em Provérbios, capítulo 14, no versículo 1. Mulher sábia e construtora. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, ela derruba. Mulher sábia que edifica, nós fomos chamadas com esse propósito para sermos construtoras, aquela que cuida do ambiente, que organiza, que traz paz, uma mulher que age com discernimento, com maturidade. Nós fomos chamadas para isso. É um papel muito importante. Eu não sei se você se esqueceu, mas ele está nos lembrando do chamado dele para nós hoje. Em Provérbios 31, no versículo 30, Provérbios 31, 30, ele nos chama. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Uma mulher temente a Deus. Somos chamadas a sermos mulheres temente a Deus. A nossa beleza, o nosso valor não está na beleza exterior. Mesmo que a gente tente prolongar ela um pouquinho, né? Vamos prolongando, mas um dia ela vai acabar. Mas o caráter e o temor ao Senhor são mais valiosos. E é para isso que Ele nos chama.
Em Provérbios 31, 25, a sua confiança está em Deus. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Se você é uma mulher de Deus, você confia nele, independente da circunstância que você está passando. Ele te chama para confiar. Ela é trabalhadora, não é preguiçosa. E ela não teme o futuro, ela não é ansiosa. Sabe por quê? Porque ela teme a Deus. E para terminar, Tito 2, versículo 1 e 3. O Senhor nos chama em Tito 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. No 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Mas olha o 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. O que Deus fala para mim e para você hoje? Mulher mais velha, madura, vivida, experiente. Deus te chama para ensinar as mais jovens. Falar de acordo com a sã doutrina. Viver uma vida coerente. Viver uma vida com sabedoria, amando a sua família. Gente, eu só peguei alguns. E quantos chamados e propósitos Deus tem para mim e para você. Que o nosso comportamento como mulher de Deus, ele seja coerente com o Evangelho. Que as nossas ações honrem o Evangelho, amém? Em nome de Jesus. E assim Jonas, voltando lá para Jonas. Ele recebeu um chamado do Senhor Jesus. De Deus, né? De Jesus não, de Deus. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. O Espírito Santo, ele está aqui nesse lugar. E assim como Deus chamou a Jonas, um chamado pessoal, eu tenho certeza que o Espírito Santo está confirmando no seu coração chamados que ele tem feito a você, no seu íntimo, no seu particular com Deus. Ele tem te chamado para uma missão que só você pode cumprir. E assim foi. Deus chamou Jonas. Só que ele, gente, ele se dispôs. Mas ele se dispôs para fugir da presença de Deus. Onde que ele estava com a cabeça? Que insanidade é essa? Ele imaginar que ele podia fugir da presença de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas Nínive era a capital do Império Assírio. Nínive era uma metrópole muito rica, muito temida. Ela era conhecida por causa da sua extrema violência. Eles eram cruéis, sanguinários, extremamente violentos. E foi para lá que Deus manda Jonas. E Jonas, foge. Coloca para mim, por favor, Luísa, o mapa, para que elas possam entender. Eles estavam aqui, nessa engate, desse lado aqui. Nínive era pertinho, uns 80 quilômetros. Deus mandou Jonas ir para Nínive. Olha o que ele fez. Ele foi para Tarsis, hoje região da Espanha. Mais de 3.000 quilômetros de distância de onde ele estava. Deus mandou ele para Nínive.
e ele foi para Tarsis. Talvez você esteja pensando assim: nossa, mas também que chamado é esse que Deus fez para ele, né? Uma cidade tão perigosa. Os muros eram altos. Nínive está localizada atualmente onde hoje é o Iraque. Só para vocês terem uma ideia. Pertinho ali do rio Tigre. E foi para lá que Deus mandou ele. Aí talvez você esteja pensando: mas eu também não ia querer ir para lá não. Eu também ia fugir lá para o outro lado. Mas sabe, gente, estudando o texto, Jonas não fugiu, não era porque ele estava com medo dos violentos lá, não. Sabe por que ele fugiu? Porque ele sabia a palavra que Deus havia mandado ele profetizar na cidade de Nínive. Porque, apesar da malícia, olha o que o Senhor falou: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, no versículo 2, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, a sua maldade. Deus mandou Jonas ir lá e falar do amor dele. Deus mandou Jonas ir lá para falar da salvação, uma palavra de arrependimento, uma palavra de quebrantamento, porque o Senhor olhava para aquele povo de Nínive com amor, com bondade e com misericórdia, apesar do que eles faziam. Deus mandou ele lá para ser uma resposta. E Jonas, ele sabia que se ele fosse lá pregar, aquelas pessoas más iriam se arrepender, iriam se converter, e Deus não iria cumprir o juízo sobre elas. Por isso, que ele fugiu. Sabiam disso? Foi por isso que ele fugiu. Porque ele achava que aquelas pessoas não eram dignas do amor, do perdão e da misericórdia de Deus. E aí ele foge da presença de Deus. Ai, gente. Ele foi para a direção oposta. Tarsis era a posição oposta do chamado de Deus. E como mulheres, será que nós também não estamos fugindo do chamado de Deus para nós como mulheres? É uma reflexão que começou comigo lá em casa. E que Deus mandou eu falar para vocês. Eu só estou obedecendo. Será que nós como mulheres não estamos também, na direção oposta do propósito do Criador para nós? Do chamado pessoal que Ele tem falado com você no seu secreto, te levando nos lugares que Ele tem te levado, nas empresas que Ele tem te levado, aonde Ele tem te plantado, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Eu posso olhar para cada rosto aqui e eu posso ter a convicção quão preciosas vocês são e que o Senhor tem falado com cada uma de vocês o que Ele tem no secreto para vocês. Mas nós podemos estar no caminho errado. Quer ver alguns exemplos? Nós falamos que em Gênesis, Deus nos chama, o propósito da criação dele é sermos uma auxiliadora idônea. Eu, casadinha, ser uma auxiliar idônea, uma auxiliar correspondente, aquele marido insensível, ser submissa àquele homem que não me entende, aquele alecrim dourado que não me ajuda em nada, nem comparece. Nem o papel dele direito de homem ele não faz. Eu vou ser auxiliar idônea para esse homem? Tô fora. E aí pronto. Você fugiu do seu chamado. E um dos propósitos de Deus para você, como mulher de Deus,
Quer ver outro exemplo? A mulher sábia que edifica a sua casa. Que é isso? Eu não vou fazer isso não. Meu tempo é precioso demais. Eu quero é cuidar de mim. Chega de ficar cuidando de filho, das coisas dessa casa. Eu vou colocar meus sonhos em prática. Depois, todo mundo casa, cada um vai viver a sua vida, esquece que eu existo e ó, fui. Não vou edificar nada não, ó. Tchau, fui. Fugiu. Fujona. Fala para sua irmã que está do seu lado, para de fugir. Quer ver outra fuga? O quê? Ensinar as mais jovens? Ah, não. Ensinar as mais jovens? Não. Eu vou ficar aí na minha casa. Que eu vou descansar. Já trabalhei muito para o Senhor. Tem mais nada para acrescentar, não. Essa geração aí, ó. Deixa aí para as novinhas. Tô com energia. Não. Essa geração está perdida. Eu não tenho nada a acrescentar. Tem mais energia para isso, não. Fugiu. Viu, irmãs maduras, experientes, maduras na fé. Se você está viva, respirando, o Senhor continua tendo um propósito na sua vida. Não fuja. Há uma geração olhando para você, olhando para mim. E assim nós fugimos do propósito do Criador para nós, mulheres de Deus, motivadas pelo medo, talvez pela preguiça. Misericórdia, irmãs. Vamos sair desse lugar de preguiça? Vamos um pouquinho além, né? Não? Deus tem nos chamado, né, irmã Laurinda? Para ir além. Ele tem nos chamado, Ele tem falado. Para de preguiça. A preguiça não vem de Deus, né, Lorena? Não vem de Deus. Talvez pela apatia, ou por ideologias deste mundo que tem contaminado os nossos corações. Como nós temos sido contaminadas com ideologias mundanas. Temos fugido do que a palavra do Senhor tem nos direcionado. Por quê? Porque não encaixa na minha agenda. Não encaixa. Eu faço a minha agenda. Então vai ser conforme o meu jeito. E assim nós fugimos. Foi o que fez Jonas. Jonas se dispôs. Ele se levantou. Ele teve atitude. Ele foi. Mas foi para ir para o outro lado. Para o lado oposto. E ele fugiu da presença de Deus. No versículo 3, continua. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido, repete comigo, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão. Repete comigo. Havia descido. E essas palavras não estão no texto à toa. Ele desceu ao porão e, se deitado, dormia profundamente. Gente, como que esse homem podia dormir? Que sono é esse? Que ele fugiu, achando que estava fugindo da presença do Senhor, que ia ficar tudo bem, e ele dormiu. Ele desceu e ele dormiu profundamente. As ondas estavam agitadas, e o Senhor falou comigo: tem 2 tipos de sono. Tem aquele sono da confiança, que eu deito, eu logo pego no sono e eu durmo, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Mas esse sono de Jonas não era o sono da confiança.
Era o sono da apatia. Era um sono de ser insensível à voz de Deus. Ele estava fugindo da presença. Toda vez que nós escolhemos o lado errado, que nós escolhemos desobedecer a Deus, nós vamos sim dormir o sono da apatia. Misericórdia, que Deus nos livre desse sono, de sermos insensíveis à voz de Deus. Toda vez que desobedecemos, a desobediência nos leva a descidas espirituais. Ele desceu, ele foi para o fundo, longe da presença de Deus. E o pecado, ele nos torna insensíveis. Quando nós desobedecemos, nós estamos em pecado. O pecado nos deixa com o coração duro, apáticos. E era assim que Jonas estava. Ele dormia o sono da apatia, da insensibilidade, do pecado. Minhas irmãs, que eu e você, que a gente não nos distancie da voz de Deus. Que eu e você, pelo contrário, a gente possa se achegar cada vez mais à presença do nosso Deus, à palavra dEle. Porque enquanto Ele está falando conosco, Ele está falando dos seus ensinamentos, de viver uma vida de oração, nós vamos escolher o caminho certo e não o caminho oposto, mas somente quando nós estivermos em obediência. E é interessante observar que a desobediência de Jonas, ele afetou todos que estavam no barco. Vocês podem ter certeza que quando eu e você, mulheres de Deus, nós escolhemos o caminho oposto, quem está ao nosso redor vai sofrer as consequências. Se fosse somente Jonas, tudo bem, mas não. Todos ali naquele navio estavam correndo risco de vida. E assim também somos nós, quando não cumprimos o propósito para o qual nós fomos chamadas. Nós vemos lares desestruturados, quando a mulher não edifica a sua casa, quando o Senhor não é o centro. Nós percebemos filhos órfãos de pais vivos, porque nós não estamos preocupados na criação dos nossos filhos. Nós terceirizamos isso. Isso não foi Deus. Não foi uma ordem de Deus para nós. Todos sofrem. Mulheres infelizes, empoderadas, só que não. Mulheres frustradas, tristes, porque querem ser senhoras de si mesmas e escolhem o caminho oposto ao chamado e ao propósito para que foram criadas. No capítulo 2, nós percebemos então Jonas. Se você continuar lendo aí o capítulo 1, depois na sua casa com calma, reflita sobre todos os capítulos, são 4 apenas. Deus vai continuar falando com você. No capítulo 2, Jonas, ele passa por um sofrimento, uma aflição enorme. Por quê? Porque lá no finalzinho do capítulo 1, no versículo 15, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, eles homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele foi jogado ao mar pelos companheiros. E ali, no ventre do peixe, no lugar da crise, foi o lugar que ele se arrependeu. E ele faz uma oração maravilhosa. No capítulo 2, no versículo 1 diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz.
pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Olha o versículo 6. Desci até aos fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que entregam a idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E no próximo, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Gente, Jonas precisou ir para o ventre de um peixe, passar uma crise enorme, para ele se arrepender. E às vezes, é assim com a gente também. Nós precisamos passar por crises, por processos dolorosos, para que a gente possa ter o nosso coração amolecido, quebrantado, para que a gente possa voltar a olhar para Deus e pedir perdão a Deus. Às vezes você está passando por processos difíceis por causa das suas escolhas. As suas escolhas erradas, por causa da sua desobediência à voz de Deus. E Ele permite, porque Ele sabe que é ali, no ventre do peixe, no momento da crise, do sofrimento, que você vai deixar de fugir. Só ali, você vai voltar a buscá-lo. Oh, minhas irmãs, é com temor muito grande que nós possamos ser mulheres sábias, que a gente não precise chegar a esse extremo de sofrimento para voltar a viver o propósito e o chamado de Deus para nós, aonde Ele tem nos plantado. Em nome de Jesus. Eu não sei como você tem vivido, como tem sido a sua história de vida no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho, aonde Deus tem te plantado. Mas se Ele te chamou, se Ele falou com você, levanta e obedece. Faça o que Ele está mandando. Faça o que Ele está te mandando fazer. Vai com medo, mas vai. Porque o melhor lugar é a presença dEle. Eu tive a honra de ganhar um presente de uma amiga, de uma irmã, um livro, um devocionário do Charles Spurgeon. E no dia 25 de fevereiro tem uma meditação sobre Jonas. E ali o Senhor começou a falar comigo. Minhas irmãs, quantas vezes nós cristãos nos esquivamos do nosso dever por medo, por apatia, por cansaço, e fugimos da presença de Deus. O que a gente perde? Quais são as consequências? Nós perdemos a oportunidade de desfrutar tudo que Ele tem para nós. Jonas fugiu da presença de Deus. Qual é o lugar que não tem a presença de Deus? Pensa. O inferno. O inferno é um lugar que não tem a presença de Deus.
Ele escolheu ir para um lugar que não tinha a presença de Deus. Eu e você perdemos a maravilhosa presença daquele que nos ama, que nos conforta, que nos alegra verdadeiramente. Somente nele, eu e você vamos encontrar o verdadeiro sentido e satisfação na nossa vida. Não é em homem, não é em casamento, não é em filho, não é em riqueza, não é em beleza, não é em status, é somente nele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E ali, Deus teve misericórdia de Jonas. Se você está, minha irmã, longe do que o Senhor tem te chamado para fazer, do propósito dele para a sua vida, saiba que não importa o tão profundo que você esteja, o tão fundo, a descida tão grande que você desceu, ele é poderoso para ir lá no fundo e te resgatar. Se você verdadeiramente se arrepender e buscá-lo, ele já está ali te esperando, porque o nosso Deus é bom e misericordioso, apesar de nós. Isso está claro aqui no texto. Então, o que acontece no capítulo 3? Versículo 1 do capítulo 3. O peixe vomita Jonas, ele volta à terra. E novamente, veio a palavra do Senhor. Segunda vez, está escrito, a Jonas. O que eu aprendo com isso? O que você aprende com isso? O nosso Deus, ele é paciente. Ele vai te dar 1, 2, 3, 4. Ele vai te dar chances. Ele tem te dado chances. Talvez você tenha ouvido alguma amiga, volta para os caminhos do Senhor. Amiga, escuta a voz de Deus. Filha, presta atenção, se arrependa. Ele diz para mim, para você essa noite: eu te dou a segunda vez, eu vou te chamar de novo. Eu sou paciente. Eu sou paciente. Louvado seja Deus. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, levanta-te. Fala para a irmã que está do seu lado: levanta-te, levanta-te. Ele está te chamando, minha irmã. Ele está me chamando hoje, dia 21 de março de 2026, na Igreja Batista Mineirão, no culto de mulheres. Levanta-te e faça o que eu te mandei. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Jonas foi. Era uma cidade grande, lembra? Perigosa. E se você continuar depois lendo o capítulo 3, você vai ver. Jonas foi, pregou. E ali as pessoas se arrependeram. Os governantes, eles ouviram. Eles colocaram cinzas. Eles se ajoelharam. Eles se arrependeram. E o que aconteceu? Versículo 10. Jonas 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Lembra lá que eu falei para vocês no início? Jonas fugiu, não porque ele estava com medo, mas porque ele não achava que eles merecessem. E o que aconteceu no capítulo 3? O que Jonas sabia que ia acontecer, porque Deus é Deus. Se Deus mandou, Deus ia livrar aquele povo. Ô, gente, olha o capítulo 4.
4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Não bastasse tudo o que ele tinha vivido, os dias que ele ficou naquele ventre, naquela angústia, o que aconteceu? Ele ficou irado, porque Deus perdoou aquele povo. Porque Deus não foi justo o suficiente como ele achava que tinha que ser. Ai, irmãos. Quando é que a gente vai entender que não é sobre nós? É sobre Deus. Quando Deus te chama para fazer algo, não é para você aparecer. É para você manifestar a glória dele. Foi um chamado profético. Ele foi ali profetizar a salvação, o perdão, o arrependimento, a misericórdia. E ele ficou irado, porque Deus fez. É muita pretensão. Ao invés de Jonas se alegrar pela misericórdia de Deus, ele se irou. Misericórdia, irmãos. Quantas vezes nós limitamos a missão por causa dos nossos achismos, por causa dos nossos pensamentos errados e por causa dos nossos pré-conceitos, por causa de experiências do passado que não foram curadas. Ah, não, quero viver de novo, não. Nem aquele líder já me magoou demais, nem, ó. E você foge do que Deus tem te chamado. Traumas que você viveu. E nós limitamos a missão. Não seja essa mulher que limita a missão. Seja uma mulher que obedece, que encoraja. Em nome de Jesus. No capítulo 4, nos versículos 10 e 11. A missão de Deus para Jonas é que ele levasse aquela palavra para a libertação. E Jonas sai de lá irado, bravo. E ele ainda tem algumas experiências com Deus. Da planta. E ele fica agradecido a Deus porque Deus fez nascer uma planta para proteger a sua cabeça do sol. Aí ele acorda, a planta está seca, ele fica nervoso de novo. Ah, gente, que falta de couro. Só que nós somos iguais. E olha o que Deus fala com ele. Tornou o Senhor, Deus falando, Deus é misericordioso demais. Tens compaixão da planta, Jonas, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus estava preocupado com as vidas que estavam ali. E Jonas não desfrutou da missão de ter sido um instrumento de Deus, uma boca de Deus ali, para aquela cidade tão grande. Misericórdia. Que nós possamos ser mulheres sábias, obedientes à voz de Deus. Se Ele está te dando uma mulher, se Ele está te dando 2, 3, não importa o tamanho, obedeça com alegria. Ele quer te usar. Para a gente finalizar, eu queria deixar algumas lições que nós precisamos entender do livro de Jonas. Pode colocar, Lu? A primeira lição: você foi criada para um propósito. Minha irmã, se você está viva, é porque você foi criada
para um propósito. Deus possui um chamado para você. E Ele está falando contigo, o Espírito Santo está falando. Escute, discirna, em nome de Jesus. 2, tentar fugir da presença de Deus é inútil. Ele nos encontra onde nós estivermos. Ele vai te achar. Se você tentar fugir, Ele te acha. Não fuja da presença de Deus. 3, desobedecer a Deus sempre leva a descidas espirituais. O pecado nos deixa insensíveis e afeta quem está perto de nós. Tem uma consequência a nossa desobediência. Que nós sejamos mulheres obedientes, amém? 4, oportunidade no sofrimento. A crise foi um meio usado por Deus para que houvesse oração e quebrantamento. Nunca estamos longe demais para buscar a misericórdia de Deus. Nunca. Ele te espera, Ele te aguarda, Ele é misericordioso, Ele é bondoso e paciente, Ele espera por você. 5, a 5ª lição, a misericórdia de Deus é para todos. Ele dá segundas oportunidades. A misericórdia dele é inclusive para os seus inimigos. A bondade e a misericórdia de Deus é inclusive para aquele amigo e amiga que te traiu. A misericórdia de Deus é para todos. Não é só para você, não é só para mim. 6, o preconceito limita a missão. Que eu e você não sejamos mulheres preconceituosas. Por causa das experiências que nós já vivemos. Por causa das frustrações que nós já tivemos. A missão de Deus é mais importante. Cabe a nós levantar, encorajadas e obedecer. Eu te digo que vai valer a pena. Porque você foi lá, você pregou, você fez a missão. E uma cidade se curvou, se arrependeu, se entregou ao Senhor. Valeu a pena. Obedeça. E para finalizar, a 7ª lição que eu tiro do livro de Jonas é que a obediência é melhor do que o sacrifício. Obedecer à voz de Deus evita transtornos e produz frutos duradouros. É nós estarmos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Eu vou pedir para os músicos, eles tomarem o seu lugar. E nós vamos fazer 2 orações essa noite. A primeira oração é para você, mulher que está aqui e que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Coloque-se de pé, por favor. Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, que em nome de Jesus, você seja livre agora para entregar a sua vida a Ele. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a vida a Jesus e quer fazer essa entrega? Que tem ouvido o Espírito Santo falando: vem, levanta-te, dispõe-te. Tem alguém aqui no nosso meio? Levanta a sua mão. Nós queremos orar por você. Tem alguém? Todas aqui já são de Jesus, mulheres de Deus. Aleluia. A segunda oração é uma oração de arrependimento. Nós somos mulheres de Deus. Se tem alguma mulher aqui que precisa voltar ao caminho do chamado e do propósito, se o Senhor falou com você essa noite, não endureça o seu coração.
Ele chama pelo seu nome. Levanta-te. Levanta-te. Enquanto a música toca, enquanto a Aline canta com essa voz poderosa que Deus deu para ela, e o Luciano toca virtuosamente, você pode vir aqui na frente. Nós vamos orar. Nós vamos nos arrepender como mulheres. Mulheres que perderam a rota, que por apatia, por desobediência, talvez por medo, ou por dureza mesmo de coração, está se desviando do chamado e do propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E o Senhor é bom, é misericordioso, e Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto, de braços abertos, a te enviar novamente. Porque você está viva, minha irmã. E não importa a sua idade. Se você é jovem, se você é uma criança, se você é uma irmã mais velha, não importa. Ele te chama hoje. Venha. Venha, mulher madura. Venha, jovem. Eu estou pronto para te perdoar. Senhor, em nome de Jesus. Tu me sondas e me conheces. Enquanto a música toca, Sabes quando se você quer consertar a sua vida com Deus e o chamado, vem aqui que nós vamos orar por você. Esquadrinhas Em nome de Jesus. meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda, Senhor. Sonda-me, ó Deus. O Senhor conhece. O meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e me levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas
Nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Queremos pedir perdão, Deus, por todas as vezes que nós nos distanciamos, Pai, do Teu chamado para nós. Por todas as vezes que nós fugimos do propósito para o qual nós fomos criadas. Para sermos mulheres sábias, mulheres, Senhor, que valorizem o caráter, que edifiquem o lar. Oh Deus, servindo com fé, influenciando outras mulheres, outras pessoas, Senhor, a amarem o Senhor. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que não fomos sábias em casa, no trabalho, Senhor, na igreja, onde quer que o Senhor tem nos chamado. Ah, Senhor, que haja verdadeiramente um arrependimento no nosso coração. Que a gente não precise, Senhor, passar pela crise, pelo sofrimento, Pai, para ouvir a Tua voz e obedecer. Senhor, tem misericórdia dos nossos achismos, dos nossos preconceitos, por acharmos, Senhor, que o outro não é justo e não é merecedor da Tua bondade e da Tua misericórdia. Perdão, Senhor. Atrai o nosso coração como mulheres a sermos obedientes à Tua voz, a nos submetermos ao Teu chamado, seja onde for, com quem for, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus bondoso, o Senhor é Deus verdadeiramente paciente e misericordioso. Obrigada porque o Senhor nos dá chances. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus de amor, é Deus de graça. Que o Senhor nos ajude como mulheres Batista Mineirão a caminharmos ouvindo a Tua voz, nos levantando, Senhor, e caminhando em direção certa ao Teu chamado. Direcione os nossos pés para que nós possamos caminhar na direção do Teu chamado. Livra-nos, Senhor, de caminharmos na direção oposta, independente da circunstância, independente, Senhor, do que nos cerca, ou do que os nossos olhos possam ver, ou os nossos ouvidos possam ouvir, ou o nosso coração possa dizer, porque ele é enganoso. Mas que nós possamos nos levantar encorajadas, empoderadas pelo Teu Espírito Santo, a cumprir o chamado que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos tudo que o Senhor tem confiado a nós, as nossas famílias, o nosso conhecimento, o nosso trabalho, tudo, porque não é nosso, é Teu, Senhor. E nós Te louvamos pela Tua palavra revelada a nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala. O Senhor é um Deus que fala. Continue falando aos corações das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um abraço na irmã que está do seu lado? Dê um abraço bem forte, bem gostoso, e fala com ela assim, ó: levanta-te, obedece, não fuja, em nome de Jesus.